Agora eu preciso colocar para vocês, claro, ele. Faz tempo que ele não pousa aqui no Show da Manhã, a não ser no meu boné que tô o tempo todo e na camiseta também. E, na verdade, eu falo todo dia do Alexandre de Moraes, mas aqui ele temos trecho dele falando sobre como vocês todos, idiotas, são ingênuos de acreditarem na neutralidade das Big Techs. Vamos lá. Veja, não se exige que as redes sociais, as Big Techs, sejam neutras. Agora, nós, por muito tempo, como sociedade, ingenuamente acreditamos que elas seriam neutras. Elas têm posicionamento político, posicionamento ideológico, posicionamento econômico, então devem ter o mesmo controle de que qualquer pessoa que exagere e pratique crimes com isso. E aí, Adrilles? A neutralidade do Supremo existe? Você acredita na neutralidade do Supremo, Adrilles Jorge? Se exige que o Supremo Tribunal Federal seja neutro, se exige que a justiça seja neutra, seja imparcial e que não persiga pessoas de um determinado escopo ideológico ou de um determinado séquito político. Se exige que o Alexandre de Moraes cumpra a Constituição, que o Supremo Tribunal Federal cumpra a Constituição. Todas essas exigências foram para o ralo na ação do Supremo Tribunal Federal, que eventualmente criou tipificações criminais que não existem em inquéritos ilegais para perseguir, censurar, exilar e prender pessoas. As redes sociais têm a obrigação de ser, em alguma medida, parciais, porque são a rede preferencial da opinião. As redes sociais transformaram o terreno geopolítico do mundo, porque pela primeira vez o homem comum tem sua voz ampliada e reverberada. Ele não fala através de um ventríloco, de uma rede de comunicação, de uma rede de televisão, ou de um jornal, ou mesmo de um juiz. Porque agora juiz está na moda falar através do povo. Fala, eu sou a democracia, como se fosse um Luís XIV, Luís XVI, quer dizer, que eventualmente fala, o Estado sou eu. Você sempre confunde, é o 14. Mínimo, exatamente. Se exige o mínimo de dignidade e respeito pela Constituição, pela democracia e pela liberdade de expressão de Alexandre de Moraes, que tem sistematicamente censurado redes sociais inteiras, como é o caso do Twitter, tem perseguido redes sociais, inclusive empresas americanas, como a Rumble, e é por isso que ele está com o inquérito lá contra ele, lá no Departamento de Estado americano, lá nos Estados Unidos, é por isso que o Brasil está com sobretaxa, é por isso que o Brasil está com sanções econômicas, não é por causa do Flávio Bolsonaro, é por causa do Alexandre de Moraes. É por causa de gente como que está lá no STF, que, na verdade, em vez de juízes, são carrascos travestidos de juízes que impõem a perseguição, que impõem o demérito de um tipo de legitimação de um crime fora da lei, em vez de respeitar a Constituição. Se exige que um juiz seja justo. E Alexandre de Moraes é a inversão disso tudo. Ele distorce a realidade, ele prende pessoas por crime de opinião, ele limita e censura redes sociais porque ele quer se tornar o próprio Estado Democrático de Direito. E quem quer dizer que ele é o próprio Estado Democrático de Direito se torna um ditador, um tirano da democracia e um tirano que assassina exatamente pessoas por omissão, como o próprio Clériston, que tira do ar redes sociais inteiras. E é um homem que personifica a tirania e é um homem que personifica a covardia das demais instituições em não limitar a tirania desse homem. Muito bom, Adrilles. Eu adoro as análises do Adrilles. Elas têm um quê de poesia. A maneira como ele entrelaça as problemáticas, né? Bonito, Adrilles. Porque o dono do Taiaiá... Ele vive errando o que você falou aí, eu não entendi o que é o Marcos. É o Luís XIV. Luís XIV, é o Rei Sol, não é o 14. 16 foi decapitado e tinha fimose. Pois é. Mas o Adrilles, ele é poético. Quando ele vai fazer as críticas dele, ninguém tem essa capacidade poética de fazer crítica igual o Adrilles. Ele é meio rocambolesco. Eu vou falar uma coisa, o estilo é meio rocambolesco, mas eu tenho momentos... Não é rocambolesco, não. Ela começou a elogiar e limitou a crítica. Não. Eu gosto do estilo rocambolesco do Adrilles. Não é rocambolesco. Ó, deixa eu pedir para vocês, não esqueçam de dar o like, pessoal, 11 horas da manhã, e a gente tem a alegria de ter aí um painel de pessoas absolutamente eloquentes, e o futuro da política nacional está aqui, né? Eu tenho 2 pré-candidatos a deputado estadual, a Lu Lippe e o Douglas Garcia,
E Adriles Jorge, nosso pré-candidato a deputado federal, Adriles. Sim, senhor. Sim, senhor. Muito feliz. E você está feliz com a caminhada? Vocês estão felizes? Vocês estão bem? Tá todo mundo legal? Sim. Douglas tá bombando, né? Por enquanto ainda não me mataram, né? Então tô tranquilo aqui. Pré-campanha é uma delícia, campanha. É, muito bom. Vamos lá, então eu preciso pedir o like para vocês, compartilhem, entrem no zap do Super. A Lu já entrou no zap do Super, Lu? Já entrou? Não, vou entrar. Me perdoe. Oh, yeah! Então a gente tem o nosso WhatsApp. Se você quer acompanhar tudo que a gente está fazendo, entre lá. Tem no primeiro destaque do Instagram, Marco Antônio Costa no Instagram. Entra lá que você tem acesso ao nosso grupo e a tudo que está acontecendo nos bastidores da pré-campanha para o Senado aqui em Minas Gerais. Vamos do dono de Itanhaém, porque ele está preocupado, Douglas Garcia. Muito. A experiência tem demonstrado que a possibilidade de rever situações passadas associadas à expectativa de se obter indenização por danos morais, conforme critérios vinculantes, tem dado causa a uma advocacia dita abusiva ou mesmo predatória de pesca de escritórios, o ministro Gilmar, que vão atrás de clientela para a proposição de ações. Inclusive, nós já tivemos a oportunidade de dialogar, acho que não só eu, como outros colegas, eu sei que o ministro Gilmar também, com a Ordem dos Advogados do Brasil, que esse tipo de advocacia predatória que acaba ocorrendo, ela há de ser coibida pela própria OAB Nacional. Eu mesmo, recentemente, senhor presidente, Vossa Excelência, que é do Estado do Paraná, esse estado que tem tido um progresso enorme no nosso país, o Estado do Paraná, aquelas questões indígenas, em que um escritório de advocacia do Pará, após aquele acordo de Itaipu, ministro Gilmar, procurou, ministro Alexandre, indígenas lá, pegou procurações diretamente, dizendo que eles conseguiriam indenizações diretas com Itaipu, numa verdadeira advocacia predatória. Acabei de arquivar essa ação que entraram. E aí, Douglas? Eles estão julgando o marco civil da internet e o alcance ainda, o escopo. Eles deram 60 dias para as Big Tech se adequarem e eles ainda estão querendo jogar a responsabilidade em cima da Big Tech para tirar conteúdo. Eles estão querendo usar do constrangimento ilegal. Olha isso, que louco que a gente está vivendo. O Supremo já obstrui a própria justiça, porque o Alexandre de Moraes deveria estar preso, o Gilmar e o Toffoli também. Pelo menos os três já deveriam estar presos. Mas fora obstruir a própria justiça de acontecer, eles também estão querendo ainda coagir, intimidar as empresas de rede social, as Big Techs, para expulsarem a galera da cadeia, o pessoal das redes sociais, ou suspender, ou derrubar a conta. E você vê a quantidade, a criatividade do cara, do Toffoli, no meio do julgamento, falar uma coisa dessa. Eu realmente escutei aqui o discurso do Toffoli, Marco Antônio, e tentei ligar o Lé com o Cré, porque ele realmente colocou uma coisa que não tem nada a ver com o assunto que estava sendo discutido. Tudo bem, ele falou sobre a atividade de advocacia predatória, de sempre procurarem clientes para poder entrar com ações envolvendo o departamento XYZ para conseguir acionar o poder judiciário e assim o advogado enriquecer com base em uma atividade de advocacia predatória. Bom, se a gente for analisar, então, deveria cessar, suspender todos os processos envolvendo os presos políticos do 8 de janeiro, porque nós tivemos uma atividade de advocacia predatória feita contra todas essas pessoas, seja por intermédio do Ministério Público Federal, por intermédio dos Ministérios Públicos Estaduais, que abriram uma espécie de denúncia em massa contra aqueles que estavam em frente a quartéis e rezando, nossa, que perigo que essas pessoas elas formularam, né? Deveria também ser suspenso todos os processos envolvendo aquilo que eles chamam de fake news contra as pessoas que simplesmente resolvem fazer críticas nas redes sociais, porque aí a gente teria uma atividade predatória. Então, veja bem, a atividade de advocacia predatória ela não se caracteriza pelo
que está acontecendo de fato, que é o advogado procurar um cliente para que entre com uma ação. Mas a atividade de advocacia predatória, ela se caracteriza por quem está indo atrás, ou seja, se a pessoa que está indo atrás, ela é uma pessoa de direita que está procurando manter os seus direitos políticos ou os seus direitos de falar, a sua liberdade de expressão, aí não pode, aí é uma atividade predatória. Mas se é uma pessoa que está processando para que se derrube as fake news da extrema-direita que quer fazer com que o jogo democrático seja desequilibrado, aí tudo bem. Aí nós estamos aqui trabalhando para que o Poder Judiciário combata esse tipo de coisa. Então, o Dias Toffoli, ele é mais uma parte do sistema que busca de todas as maneiras se manter e fazer com que o jogo de poderes no nosso Brasil seja completamente desequilibrado, Marco Antônio.